até o final, ou quem não conseguiu, não teve oportunidade de acompanhar, a gente pode estar compartilhando aí a gravação, tá bom? Outro recado importante, também estou em home office, né, a gente está, se tiver algum probleminha de conexão, eu tenho um sisteminha de redundância aqui em casa, eu tenho outro computador, então se der algum problema na apresentação, peço para vocês que não se retirem, eu consigo comutar rapidamente para outra máquina e prosseguir com a apresentação, tá bom? Ao final dessa apresentação, a gente vai enviar um questionário para todos os participantes, tá? A gente conta com a colaboração de todos para fazer essas respostas, ajudam muito o fabricante a melhorar o produto, né? A gente está aqui discutindo essas atualizações baseado no que o fabricante recebe dos seus usuários, então é muito importante. Tá? Quem responder vai estar participando de um sorteio legal aí, a gente tem a CP700, a gente tem headset, então vão ser sorteados aí entre as pessoas que responderem o nosso questionário, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a agenda de hoje. Introdução ao Multicell, então mesmo quem nunca trabalhou com o sistema, a gente vai discutir um pouquinho agora, as diferenças entre as versões. Aproveito também para falar que a gente está falando sobre uma modificação, uma atualização, mas a gente não está fazendo um recal, não tem nenhum problema com o Multicell, tá? O Multicell ele foi lançado aqui no Brasil na Futuricom de 2019 e o fabricante sempre está em constante evolução, né? Recebendo os feedbacks dos usuários, então foi implantado novos recursos. Então, esse upgrade é facultativo, ok? Tá? A gente recomenda, claro, sempre bom estar com as últimas versões, mas a gente não está aqui discutindo nenhum problema atual. Quem já tem o Multicell pode continuar trabalhando sem problema nenhum, ok? Dimensionamento, questões do upgrade. O upgrade ele é simples de fazer, mas é importante a gente destacar alguns pontos aqui importantes. A gente tem mudanças no kit demo, acho que ficou bem interessante, né? Eu já aproveito agora para falar na parte de precificação. O produto ele sofreu uma atualização de firmware, teve uma mudança no hardware e o principal, ele teve também o preço do produto ficou mais acessível. Então, muitos projetos aí que de repente estavam para sair, a gente consegue viabilizar esses projetos e novos projetos aí a gente consegue estar discutindo, porque acho que o produto, a plataforma ficou um pouquinho mais atrativa, tá? Já era muito bom, né, que o Multicell ele veio para suprir uma fatia do mercado que tinha soluções proprietárias e tinha poucas soluções de código aberto com capacidade para atender aí em células, né, fazer migração entre antenas e tudo mais. Hoje a gente consegue fazer isso com uma solução de código aberto. Então o Multicell é uma solução bem interessante. E no final, quem tiver alguma pergunta aí pode ficar à vontade, vai colocando no chat, tá? Depois a gente vai lendo as perguntas. Se ficar alguma dúvida depois, não tem problema nenhum, pode mandar no nosso e-mail. No slide vai estar meu e-mail lá, mas eu já falo agora, é alex@velans.com.br. Tá? Pode ficar tranquilo, manda para mim as suas dúvidas aí sobre a solução e a gente vai tentar responder. Se eu não conseguir responder, a gente consegue escalar o fabricante. Tá? Nós somos distribuidores da Ialink, temos um relacionamento muito bacana e a Ialink tem uma resposta também muito eficiente. Então, o tempo de retorno vai ser bem rápido. Então, vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho, então, sobre a tecnologia do Multicell. Na linha da Ialink, o Multicell entrou aqui para soluções sem fio, né? Então, a Ialink ela tem um portfólio completo, com soluções orientadas a custo, soluções orientadas a desempenho, são seus terminais de mesa da série 2, terminal de mesa da série 4, a gente tem a série Smart, que é a série 5, que é voltada para aquele usuário que precisa usar as chamadas de voz e também precisa de chamadas de vídeo, a gente tem equipamentos para videoconferência, a gente tem um portfólio completo de soluções da Microsoft. A Ialink é homologada para a Microsoft Teams, então ela tem toda a sua linha, produtos de entrada, produtos intermediário, videofone, speakers. Então ela tem todo um portfólio, inclusive salas de conferência, homologado para a Microsoft Teams, ok? Ela também mantém
no seu portfólio alguns produtos compatíveis com o Skype, né, que é a linha T4S. Todos eles têm um firmware específico, o usuário ele se cadastra, ele vai registrar no aparelho diretamente com as suas credenciais Microsoft e ele vai ter todos os recursos como se tivesse no aplicativo do PC ou no seu celular. Tá? E nas soluções sem fio, aí a Link ela mantém o DECT W60, né, que tem o W60 e o W52, que é aquela solução sem fio que ela oferece mobilidade para pequenos ambientes, né, onde você não precisa cobrir uma área muito grande, mas você precisa de mobilidade. Então, o W60 atende muito bem, ele suporta aparelho sem fio, ele já suporta aparelho de mesa, e a gente tem até estrelas de audioconferência, como é o caso da CP930, que ela é totalmente sem fio, ela tem uma bateria com uma ótima autonomia, que você consegue estar deixando na mesa lá até 15 dias, sem necessidade de ficar carregando o produto. Então, são soluções muito interessantes. E o Multicell, nessas soluções sem fio, ele vai atender a demanda de usuários que têm uma grande área para ser coberta, né, e ele precisa de handover, de roaming, e são recursos aí que o Multicell vai atender de maneira muito bacana. Tá? É importante, é uma solução de código aberto, ela não tem nenhum tipo de licenciamento, tá? Então, é o investimento na antena, o investimento no aparelho e trabalhar com o DECT, que é a solução mais adequada para você trabalhar aí com voz em um ambiente sem fio. Passando aqui. Bom, cenários de utilização. Então, a solução sem fio é recomendada para qualquer ambiente que tenha essa demanda, né? Claro, recepções, hotéis, prédios que tenham mais de um andar, concessionárias, lojas de varejo, galpões, enfim, qualquer ambiente que o usuário precisa utilizar recursos como o roaming e o handover. O roaming. Então, por exemplo, o roaming ele vai funcionar. Eu estou aqui no primeiro andar, eu coloco o aparelho no meu bolso, eu vou até o segundo andar. Se entrar uma chamada para o meu ramal, ele tem que atender essa ligação. Então, eu vou atender as chamadas que veio para o meu ramal ou fazer uma ligação em qualquer parte que eu tiver na empresa que tenha a cobertura do sistema Multicell. E o handover? Nesse percurso do primeiro ao segundo andar, se eu não tiver com o aparelho no bolso, se eu tiver com uma chamada ativa, conversando, quando eu estiver trafegando entre os ambientes da empresa, também não vai ter nenhuma perda de sinal, não tem um bip, não tem uma interferência. Se o sistema estiver bem montado, eu consigo andar em toda a área coberta pelo Multicell com uma chamada ativa, sem que o usuário perceba qualquer falha aí, qualquer problema durante a sua chamada, ok? Bom, capacidades aí do Multicell. Então, ele chega até 30 antenas, tá? Aí a Link já sinalizou que no final de 2020 ela pretende atualizar, né, a versão de maior suporte do produto, então ela pretende aumentar essa quantidade de antenas, tá? Hoje, até 30. É uma solução bacana, porque se você considera, por exemplo, uma empresa com 500 usuários, dependendo do ramo de atuação dela, mais de 90% desses usuários usam o telefone de mesa. Tá? Poucos são os usuários que precisam de mobilidade, seja o cara do TI, de repente alguém de serviços gerais, alguém que tenha necessidade de estar trafegando em todos os departamentos e está recebendo essa chamada aí, aonde quer que ele esteja. Tá? A maioria dos usuários, ele está na mesa dele. Tá? Então, quando a gente pensa nesse cenário, 30 antenas cobre uma área muito grande, tá? E tem uma capacidade muito boa de usuários. São até 100 aparelhos, até 100 contas SIP, 100 chamadas simultâneas, ok? Até 8 chamadas simultâneas por base. Então, o que a gente vai ter agora na questão do Multicell? Uma base, ela vai ser específica como controladora DECT, é o DECT Manager. Então, hoje, se você começar a comprar esse produto, você já vai ter que colocar nos seus orçamentos uma antena a mais para ser o DECT Manager. Tá? Já volto a frisar que nos seus projetos você vai inserir uma nova antena, mas o custo dessas antenas, antigamente, por exemplo, uma solução que você tinha 2 antenas, hoje você precisa de 3, e essas 3 antenas, elas serão mais baratas do que o projeto com as 2.
Tá? Então, ele teve uma precificação legal, aí você consegue estar viabilizando esse projeto, não sentindo o impacto de aumentar o novo hardware, ok? E as bases ficaram exclusivas para gerenciar o tráfego de mídia, ok? Então, eu tenho um controlador que todos os ramais são registrados nele, é ele que vai gerenciar todas as estatísticas de chamada, sincronismo entre bases, toda a parte de gerência dos sistemas vai ficar com uma antena específica e as outras vão ficar exclusivas para o tráfego de mídia, ok? Os aparelhos que funcionam hoje com o Multicell, já tem um portfólio bacana para fazer isso. Eu tenho 2 aparelhos sem fio, que é o W53H e o W56H, então eles têm ótima autonomia, eu tenho 18 horas de conversação e 200 horas de standby no W53, eu tenho até 30 horas em conversação e até 400 horas de standby no W56, então se a gente pensar numa empresa que precisa de uma alta disponibilidade, o usuário que tem mobilidade, ele não pode ficar parando para ficar carregando o telefone dele, ele tem aí uma autonomia muito bacana para ele estar trabalhando, tá? Que vai oferecer para ele aí essa capacidade de estar mais de um dia, às vezes 2, 3 dias aí, sem precisar ficar carregando o terminal, tá? Um terminal de mesa. Hoje, a gente já tem alguns aparelhos no portfólio da Ialink que eles suportam um acessório que você vai espetar na porta USB, ou ele já tem Wi-Fi nativo, e você consegue registrar esse aparelho no roteador Wi-Fi do cliente, ok? Em alguns casos, nas empresas que possuem uma política de segurança restrita para Wi-Fi, o PABX da empresa não está visível na rede Wi-Fi. Às vezes é uma própria recomendação do TI do cliente, falando, eu não quero que quem acessar o Wi-Fi tenha acesso às chamadas de voz pelo PABX. É uma opção, a política de segurança da empresa. Para atender a essa demanda, a Ialink ela tem um acessório que ela parece aqui um pendrive, ele chama DD10K. Hoje ele funciona para o T41 e T42S, tá? Eu consigo espetar esse acessório no telefone, na porta USB dele, e eu registro ele como um aparelho DECT. Então eu vou ter um telefone de mesa funcionando sem fio, ok? Bom, a CP930 é um aparelho exclusivo para salas de reunião. Quem já teve a oportunidade de comparecer nos eventos da Velance, é muito legal a gente poder mostrar o funcionamento dela, que você anda pelos corredores com ela sem nenhum fio e você observar a capacidade que ele tem de eliminação de ruído externo. Tá? É um equipamento muito bacana para trabalhar, ele vai te dar uma autonomia aí de até 15 dias de standby. No display ele mostra a intensidade do sinal da antena, ele mostra a capacidade de carga, então ele é bem intuitivo e o usuário gosta bastante. Atende muito aqueles projetos que o cliente fala, não quero nenhum fio em cima da mesa. Esse é o equipamento que vai resolver seu problema, ok? Bom, como que era o sistema Multicell e com a nova versão de firmware, o que mudou? Né? No dimensionamento das antenas, vou passar aqui. Bom, antes, a gente tinha um sistema com até 10 bases, onde eu pegava uma dessas bases e fazia ela trabalhar com uma dupla função. Ela era o DECT Manager mais base. E ela gerenciava as outras 9 antenas, certo? No mesmo sistema antigo, a partir da 11ª antena lá, de 11 até 30 bases, eu tinha que colocar uma antena como DECT Manager e as outras bases ficariam exclusivas para fazer tráfego de mídia, ok? É dessa maneira que ficou agora. Então, essa maneira antiga aqui, ela deixou de existir, tá? E qualquer novo projeto do Multicell, ele já vai ter, mesmo com 2, 3 antenas, uma antena vai ser dedicada para DECT Manager, vai ser o controle das outras antenas, e as outras antenas ficarão responsáveis apenas pelo tráfego de mídia, tá? Então, isso daqui é o que nós temos no nosso cenário hoje, ok? Eu posso formar um grupo dessas bases, tudo conectado assim, em cabo de rede, elas suportam PoE. Se o cliente não tiver PoE, 5 volts, 600 mAh é a mesma fonte do T19, mesmo do T21, T23, uma fonte barata, acessível, bacana, tá? Pode ficar tranquilo aí que vai funcionar sem problema, ou com fonte ou com PoE. Okay? Na hora de comprar a base também, se você tiver uma base ou um DECT Manager, apenas uma atualização de firmware, você vai mudar o modo dela,
ok? Então, você não precisa se preocupar também com o hardware que você está utilizando. Uma outra capacidade de funcionamento, muitas pessoas ainda têm dúvida nessa solução, né? É quando eu estou com ambientes remotos, ou tenho um escritório e na rua de cima eu tenho um galpão, né? Eu estou numa área que é maior que a cobertura de uma antena. Como que funciona nesse cenário? Será que vai funcionar? Será que se eu sair de São Paulo, colocar o telefone aqui no bolso, for lá para Minas, vou na outra filial da empresa, meu telefone ele vai continuar funcionando? Então, dá para fazer isso daí através da rede, ok? Você vai formar grupos de antenas. O importante é que esses grupos eles estejam no mesmo segmento de rede, né? Então, elas têm que enxergar aqui o Dect Manager. Eu fiz questão de deixar o Dect Manager aqui fora desses grupos aqui, porque ela pode estar no grupo 2, ela pode estar no grupo 1, tá? Em qualquer lugar que ela seja visível para as outras antenas, porque caso ela não esteja lá, esteja com uma VLAN diferente, algum outro segmento, você acessa a base diretamente e muda, tem a opção para mudar aí o IP para o Dect Manager. É procedimento mais técnico, a gente consegue ajudar nisso. O importante é que ela funciona sim, tá? Com registro via rede. Nesse caso, o handover, né, durante essa transição não vai funcionar, o handover vai ter aqui dentro do grupo 1 e dentro do grupo 2, mas o rooming vai funcionar para um usuário que está no grupo 1, que ele está indo para o grupo 2, o rooming vai estar ok, vai funcionar para o usuário. Tá? Isso é uma parte muito bacana aí, que é uma característica do DECT via LAN. Conteúdo da embalagem, pessoal, a antena é super simples, tá? Vai vir realmente só a anteninha, os parafusos para montagem e o guia rápido dela. Então, a programação desse produto é muito simples. Eu acho que a parte mais complexa de todo o projeto de instalação sem fio, seja um roteador Wi-Fi, uma antena de qualquer fabricante, é o dimensionamento, conhecer o local do cliente que você vai fazer a instalação. Então, fazer essa antena funcionar é muito simples, escolher o melhor local para eu posicionar ela, que é a parte difícil. O que teve de novo aí, fora essa parte de dimensionamento, o que teve de novo aqui no sistema? Bom, na parte de gerência, quem fazia provisionamento, né, e a Link ela já conta com umas opções bem legais aí para provisionamento. Primeiro que ela suporta os protocolos mais comuns aí que qualquer cliente às vezes necessita, que é o TFTP, HTTP, FTP, HTTPS. Você já tem aí uma gama muito legal de protocolos gratuitos para fazer isso, ou que são mais acessíveis para o cliente. Eles se enquadram na maioria das políticas aí de segurança. A Link ela também tem uma ferramenta em nuvem, ela chama Link Device Manager. Ela tem duas modalidades. Na modalidade gratuita, ela permite que você faça provisionamento dos seus telefones. E na modalidade paga, após o provisionamento, ela permite você gerenciar esses terminais. Então, é visualizar a qualidade de chamada, ver diagnósticos, capturar log, pegar pacote. Então, essa é a parte de gerência, essa parte é paga. Mas o provisionamento em nuvem, ele já está disponível. Quando a gente vai fazer o provisionamento, que é preparar um telefone para que o usuário ele receba esse telefone, espete um cabo de rede, não precise programar nada nele, né, é o melhor cenário que a gente usa esses recursos de provisionamento, que a gente deixa um telefone pré-definido, quando a gente espeta ele num cabo de rede, ele vai procurar ou dentro da empresa ou na internet um servidor onde ele vai buscar todos os arquivos que ele precisa para ele estar funcionando, já com o nome do usuário, o número da conta dele, enfim. A ideia do provisionamento é você entregar um telefone para alguém e essa pessoa conectar num ponto de rede e esse aparelho subir com tudo que ele precisa sem que o usuário tenha que programar nada, certo? Para telefone sem fio, a gente tinha bastante dificuldade para fazer isso, porque eu não tinha um jeito. O MAC address, né, que é o principal modo que a gente amarra no provisionamento, um telefone da mesa, para ele subir com essas configurações, no caso de um telefone DECT, somente a base ela tem o MAC. Então, uma base que ela suporta 8 dispositivos, eu só estou encontrando um, que é a base. Agora, eu tenho a identidade do usuário móvel, eu consigo, para cada telefone, eu consigo colocar aí o
IPUI, né, que é a identidade do usuário, e eu vou estar amarrando esse aparelho e consigo fazer com que o aparelho headset 4 suba com as configurações lá do Michael, ok? Então, isso na parte de provisionamento é um recurso muito legal aí que já está disponível. Também na parte de gerência, eu consigo ver as bases que estão ativas e sincronizadas, ok? Eu consigo visualizar as estatísticas de chamadas, chamadas recebidas, chamadas perdidas, tempo das chamadas, fazer diagnóstico, muito importante, principalmente na parte de suporte, quando vocês precisarem de algum apoio, o sistema está com alguma falha, não está se comportando como deveria, aqui eu consigo exportar os diagnósticos como syslog, o pacote, diretamente aí da interface web da base, tá? Então, isso é uma ferramenta muito legal na parte de gerência. Bom, então, um resuminho do que mudou. Modo Deck Manager em todas as configurações, seja 2, acima de 10 antenas, qualquer solução de multicell que você vai colocar hoje para funcionar, você vai precisar de uma antena para ser a gerente, né, e as outras antenas para funcionar como base, certo? Maior segurança, esse suporte, né, o SHA-256, SHA-256, ele é muito solicitado nas políticas de segurança hoje, em licitações, ele atende, né, a diversas políticas de segurança, porque está relacionado aí à autenticação do usuário que está usando aquele dispositivo. Tá? Então, isso é muito importante, aí, esse suporte. Suporte aos aparelhos. A estrela CP930W, né, que é uma estrela sem fio para sala de reuniões, 2 aparelhos de mesa T41S e T42S por enquanto, funcionam com um acessório DD10K, certo? O registro e provisionamento com a identidade do usuário móvel, visualização de estatísticas avançadas, verificação do status do sistema diretamente na interface do usuário, entrando na interface web da antena, tá? Backup da base para suporte, e também é legal o novo modo de medição do W53H, como que era antigamente. Eu colocava uma base, colocava ela como DECT mais base lá, DECT Manager mais base, ou se tivesse com mais antenas. No momento que eu fosse fazer o site survey, o dimensionamento das minhas antenas, obrigatoriamente eu tinha que usar um aparelho W56H. Eu discava um código nesse aparelho e, através do código, eu entrava no modo de medição, onde eu conseguia aferir a intensidade de sinal da antena, eu ia andando pelo ambiente, ele ia mudando a intensidade de sinal, e a quantidade de dB lá para que eu conseguia definir se aquela região estava boa, precisava colocar uma antena ali, ou eu consigo andar um pouquinho mais. Então, esse modo de medição que só funcionava no 56H, hoje ele ficou mais flexível, ele funciona também no 53H, ele é um telefone mais barato, tá? Então ficou mais interessante. Na parte do dimensionamento, o pessoal continua, tá, como era antigamente toda a parte de instalação, porque isso é uma característica de qualquer solução sem fio, tá? Não é nada só do multicell. Se você for colocar um roteador sem fio, você tem que tomar os mesmos cuidados, ok? Então, o tipo de material que vai estar na parede, se é uma parede de tijolo, se é uma divisória de vidro, se é um drywall, cada material tem o seu impacto, né, na cobertura daquele ambiente. Por isso que é importante a gente posicionar as antenas. O que a gente consegue fazer, às vezes, para ajudar o cliente, para ele ter uma base, mais ou menos quantas antenas ele vai precisar para ele começar a evoluir com essa história de uma solução sem fio, né? O ideal é ir no local. Mas antes disso, a gente já consegue pegar alguns dados e fazer uma estimativa para o cliente. Claro, são dados empíricos, né? Eu não vou chegar para ele e falar, compra 10 antenas que vai resolver seu problema. A solução final é sempre depois que você faz o site survey, ok? Mas existe aqui, o que a gente vai discutir, algumas recomendações para você fazer esse planejamento das antenas e entregar uma proposta inicial, tá? Que já dê para vocês fazerem aí as tratativas com o seu cliente. Importante também é que vocês registrem a oportunidade, tá? Após o registro e a aprovação, a gente tem todo o apoio do fabricante também para, eu estou no local, eu não estou conseguindo fazer a medição, eu tenho alguma dúvida, aí a Link ela já tem vídeos para fazer isso, aí a Link ela já preparou e atualizou o seu programa de certificação
preparado para o multicell. Então, eu recomendo que todos os parceiros que tenham interesse em trabalhar com alguma... desculpa, eu vi uma mensagem aqui, tá? Eu vou voltar. Alguns parceiros que precisam de... todas as mensagens aqui. Pessoal, eu vou responder todas as mensagens depois, tá bom? Alguém que... A certificação, né? Desculpa, eu estava falando das certificações, eu preciso que, né, quem for fazer o projeto, né, a revenda, ela vai ter a melhor o conhecimento assim do projeto vai ser a revenda e não o distribuidor. Então, quando vocês ligarem para fazer uma cotação, é importante que vocês já conheçam o local do cliente ou vocês já consigam fazer essa estimativa de dados, né? Então, quando vocês ligarem, a gente não vai conseguir fazer o projeto para vocês. Então, a certificação, ela vai preparar para isso, para você conseguir fazer uma coleta ou fazer uma prévia, né, para o cliente, um esboço considerando alguns fatores aí que são simples para você prosseguir aí com a sua proposta, ok? Então, é importante conhecer a planta do cliente. Se você não foi no local, pelo menos é importante que o cliente informe qual que é a área que vai ser coberta. Aqui a gente está com um exemplo, ó, uma área de 50 por 35 metros. Procura conhecer os materiais que estão naquele andar. Olha, tem muita divisória de vidro, você tem muita parede de drywall, as suas paredes são de concreto. A gente tem, por exemplo, alguns cases de instalação em frigorífico, que é uma parede de concreto com uma chapa de alumínio no meio. Então, realmente é um ambiente crítico para essa instalação, né? Que muitas vezes, sem fazer o site survey, eu não consigo precisar que ele vai colocar lá 2 antenas e vai funcionar. Às vezes eu preciso colocar mais antenas devido à característica daquele ambiente. Qual a qualidade de voz que você precisa, tá? Hoje a gente tem no mercado os codecs conhecidos como banda larga e banda estreita. Os banda estreita são os mais comuns, né? O G729, por exemplo, é o codec mais utilizado nas instalações VoIP do Brasil. Tá? Por quê? Porque ele tem uma qualidade de voz aceitável e ele não tem um alto consumo de banda. Tá? Porque na medida que você precisa aumentar a qualidade da sua voz, que você está utilizando em seus telefones, tá? Automaticamente você vai aumentar o consumo de rede. Em muitos casos, isso vai determinar quantas chamadas simultâneas você vai ter baseado no seu link de internet. Então, se eu tiver lá 10 megas de internet, às vezes eu não consigo colocar 50 pessoas falando na melhor qualidade de voz. Então, eu vou diminuindo a qualidade para que ela fique aceitável e eu consiga economizar a banda para que mais pessoas falem ao mesmo tempo, certo? Se o cliente ele fizer questão, às vezes por causa do ambiente dele, é muito importante que ele use codecs com uma melhor qualidade de voz, como o Opus, por exemplo, que é um codec, é um dos melhores aí da atualidade, né, que ele possui um consumo não muito grande da sua banda, mas ele te entrega uma qualidade de voz muito boa. Tá? Até várias operadoras hoje já trabalham muito com esse codec. Tá? Quantos aparelhos serão necessários? Então, aqui eu vou fazer um exemplo, 15 aparelhos, aí o cliente vai precisar para ter mobilidade. E o volume de tráfego em cada área. Então, o cliente vai passar para você, por exemplo, na recepção, ele não precisa de muitas ligações simultâneas, mas ele quer, por exemplo, que lá no escritório eu tenho um ponto que vai ter muita gente usando o telefone. Então, é conhecer esses pontos. É você determinar na planta do cliente aonde vai ser o ponto que ele precisa de mais pessoas falando e é aquele ponto que poucas pessoas vão passar nele durante o dia. Existem alguns cálculos já pré-definidos para ajudar para fazer essa estimativa das antenas, né? Então, o primeiro, considerando a área, né? A gente está usando uma área de 50 por 35 metros. Qual que é o cálculo? Isso já está no manual do produto, tá? É uma recomendação do fabricante. Eu vou obter os metros quadrados dividido por 800. Aqui ele deu um valor de 2,2 aproximado, a gente vai colocar arredondando para 3 bases, ok? Estimativa com a base no número total de aparelhos. Bom, cada base ela suporta 8 aparelhos registrados e 8 ligações simultâneas. Então eu vou dividir esse número por 8, eu vou obter esse valor e vai requerer 2 bases. Estimativa com base no volume de tráfego em cada área. Então no escritório, ó, eu tenho aqui esse 8x, é o volume de tráfego. Só que no escritório vai ter uma antena dedicada para ele. Ok? Então uma base aqui. E a soma das outras áreas
ele vai precisar de 2 bases. Então, o que eu faço? Eu pego o cálculo que me deu a maior quantidade de base e considero ele. Então, nesse caso aqui, o cliente vai precisar de 3 bases. Como a gente está falando de um sistema Dect Manager na nova versão, eu vou usar uma Dect Manager mais essas bases, certo? Bom, recomendações de instalação dessa base. Pessoal, essas são recomendações do fabricante para o melhor cenário. Tá? Às vezes não é possível, você precisa colocar essa antena no teto. Às vezes você escolheu o melhor local, mas não tem nenhum ponto de rede ali, o ponto de rede fica uns 10 passos para trás. Você está no meio de um corredor, não dá para furar aquela parede ali no momento, esteticamente vai ficar feio. São diversos fatores que você tem que considerar no local, principalmente a parte estética, né? Vai ficar funcionando lá, mas se ficar um cabo pendurado, o cliente não vai gostar. Então, você vai escolher isso no local. O que o fabricante está te dando são as melhores práticas, tá? Então, eles recomendam que não esteja com uma altura, tenha uma distância do teto, recomendo uma distância de pelo menos 10 metros, de 5 a 10 metros aí, entre as outras antenas, tá? Então, são recomendações. Se você estiver no local e não tiver outro jeito, por isso que é importante fazer o site survey. Coloca a antena para funcionar e vê o impacto que ela vai dar no seu sinal, ok? Então, tome cuidado principalmente com instalação com diferentes andares. É bom colocar uma antena nas escadas, tá? Então, do andar ele sai para o meio da escada, você posiciona uma nova antena. Essa antena ela vai ser o elo de ligação com o andar 1 com o andar 2. Então, são algumas práticas que elas já estão no manual que pode ajudar bastante aí para vocês, tá bom? O que a gente viu até agora? Bom, eu venho frisando que a configuração dessas antenas são muito simples, né? Quem já instalou o ramal IP da Yalink sabe que a interface é bem intuitiva, tá? Os dados de conta SIP é padrão para qualquer dispositivo que funciona desse jeito, né? Então, o importante mesmo no projeto é o site survey, é o dimensionamento correto das antenas, é a instalação no melhor local possível, onde você vai ter o melhor desempenho em questão de cobertura, tá? Então, as recomendações são: obtenha a planta do cliente, dimensione as bases considerando o tráfego, as possíveis barreiras, o melhor local de instalação, posicione a base central o mais próximo possível do centro no ambiente da instalação. Aqui vale a pena a gente frisar, a gente fez um webinar passado do Multicell, a gente fez um webinar um pouco mais técnico, onde eu fui descrevendo passo a passo o que a gente recomenda para fazer no site survey. Tá? A gente tem a gravação, se alguém precisar aí é legal, fala com o seu consultor, ele envia a gravação para você. E ali eu falo bastante do sincronismo entre as antenas, tá? Porque isso daqui é um fator importante também em solução sem fio. Quando a gente recomenda que você comece a fazer um site survey do centro do ambiente e vai para as extremidades, é justamente para você manter o menor nível de sincronismo entre as antenas, para não ter muitos saltos. Por exemplo, do financeiro, eu levanto, vou tomar um café na recepção, estou com o telefone no meu bolso. Nesse percurso, eu passo por 3, 4 antenas. Se essas antenas, uma tiver como nível 1, a outra nível 2, 3, 4, 5, quando eu chegar na antena 5 e o telefone estiver no meu bolso, sem chamada ativa, pode ser que demore um tempinho para essa antena reconhecer que eu estou na cobertura dela, tá? Esse roaming. Isso pode demorar poucos segundos, tá, gente? Não é nada também, vai demorar 5 minutos para eu ser reconhecido. Mas quanto menor o sincronismo entre as antenas, né, o menor número de sincronismo, melhor vai ser o desempenho das antenas nesse momento de troca de sinalização, tá? Quando eu tiver que receber a minha chamada em uma outra base, se ela tiver com um sincronismo menor, esse desempenho vai ser superior, ok? Sempre realize o site survey, tá? O registro dos aparelhos e base é feito somente no Dect Manager, tá? Isso já era feito antes, eu tinha que nomear uma base como Dect Manager mais base ou acima de 10 antenas, eu já tinha que deixar uma antena como gerenciadora, né? Hoje continua do mesmo jeito, é a Dect Manager que eu vou registrar todos os meus aparelhos nela, que eu vou fazer a parte de gerência, ok? As outras antenas eu vou plugando num ponto de rede, depois que todas elas subir, eu vou lá no Dect Manager, mando fazer uma busca, reconheço cada antena e crio o meu grupo aí de antenas Dect, ok? Qualquer base pode se tornar a base principal, basta mudar o firmware dela, tá? Então, queimou minha Dect Manager, agora não consigo chegar a outra, o cliente está parado, tudo bem, gente, pega uma antena lá, muda o firmware dela, transforma em Dect Manager, segue o jogo, ok?
vamos detalhar um pouquinho a questão do upgrade, ok? Importante frisar de novo, tá, gente? A gente não está falando de nenhum recal, tá? A gente está aqui divulgando novos recursos que o fabricante ele está sempre em atualização do seu produto, tá? O que a gente sabe é que desde a Futuricom, tá, esse produto teve uma aceitação legal e alguns parceiros já compraram o seu kit demo para fazer as demonstrações, instalações de seus clientes. Então, o nosso foco é orientar os nossos parceiros para ele estar preparado para oferecer esses novos recursos, ok? A gente não está aqui falando, olha, se você não fizer o upgrade, isso vai parar de funcionar, ok? Esse upgrade para a nova versão, ele vai ser gratuito? Sim, o upgrade vai ser gratuito, ok? Os firmwares eles já estão no site da Ialink, ialink.com. Se você for em documentos e downloads lá, você já vai achar na parte DECT o W80 e já tem o passo a passo para você fazer o upgrade, tá? É apenas uma atualização de firmware? Não. Deve ser inserido no sistema mais uma antena, tá? Em qualquer configuração que você tenha de antenas, a partir de 2, 3, 4 antenas, você vai precisar colocar o DECT Manager, ok? Essa antena deve ser adquirida, qual o custo? Pessoal, se você comprou o kit demo com a nossa equipe Velance, tá? Nos seus próximos pedidos, já fala com o seu consultor que a gente vai enviar uma antena para você para atualizar o seu kit demo, aí os seus projetos, para você oferecer os novos recursos, que é aquelas estatísticas de chamada, o modo de medição do W53. Então, é uma maneira que a Velance está junto com a Ialink aí apoiando nos seus projetos futuros, ok? Entre em contato com o seu consultor para obter as informações aí, como você vai fazer a questão de receber isso aí nos seus próximos pedidos, ok? Recebeu a antena, você quer fazer o upgrade? Você pode falar direto comigo, alex@velance.com.br. Eu já gravei um vídeo desse processo, essa atualização é simples, é importante, como a gente está falando de uma solução de alta disponibilidade, se isso estiver rodando em cliente, tá? Vamos programar isso com calma, não tem também necessidade, nenhuma urgência para vocês ir lá e derrubar o cliente e mandar a nova versão. A gente consegue fazer uma programação para que isso aconteça com o menor impacto possível, certo? Então, a gente consegue se programar, vamos assistir o vídeo aí, se vocês estiverem com o seu kit na bancada, seguindo o vídeo, vocês vão conseguir atualizar sem nenhum problema, ok? Mas façam esse upgrade com calma aí, ele é bacana, a gente recomenda ser feito, mas a gente reafirma que não tem nenhuma urgência, o negócio não vai parar de funcionar se você não fizer o upgrade agora, ok? Tem um passo a passo para fazer isso? Sim, no próprio site da Ialink, ialink.com, lá na parte do W80, já tem lá os firmwares e um PDF que ele recomenda fazer a atualização. Basicamente são 3 arquivos, tá? Ele pede para você mandar um firmware intermediário, que é o firmware .69, e depois ele tem 2 firmware 70. Um firmware está renomeado como W80DM e o outro W80B. Então, quem for a sua DECT Manager vai receber esse firmware 070 IDM. Quem for a sua base vai receber o W80B aí com 070, ok? O que acontece se eu não realizar o upgrade? É isso que eu estou frisando desde o início da apresentação. Fica tranquilo, programe isso com calma. O que a gente está aqui divulgando, pessoal, tem bastante recurso legal. Essa parte de gerência, essa parte de provisionamento é muito útil no dia a dia, tá? Você consegue reduzir muito o seu tempo de manutenção. Às vezes você não precisa nem ir no local, você consegue fazer o provisionamento tudo remoto, né? Ajuda essas estatísticas também da antena, né? No site survey, você poder fazer o site survey com o W53, às vezes você já tem ele aí no seu kit, você consegue já fazer a sua medição. Então, é legal que você faça o upgrade. Se você não puder fazer agora, ou quer programar com calma, não tem problema nenhum, a gente está aqui para te apoiar nesse seu upgrade, ok? Bom, um kit demo. Como a gente teve uma compatibilidade do W53 com o modo de medição, né, a gente preparou uma mudança aí no kit demo para viabilizar aí os seus projetos. Ficou um kit demo interessante também para você fazer aí a aquisição, ok? Então, sempre vai ter que ter uma base PM, o DECT Manager, e pelo menos as 2 bases W80, né? Que o foco do Multicell é entregar roaming em handover. Para isso, você precisa de pelo menos 2 bases, certo? Então, são itens obrigatórios. O aparelho W56H e o W53, você pode escolher aí o W53 até 2 unidades, né, no preço promocional.
né? E os opcionais aqui, você vai escolher 4 unidades. Essa é a sugestão que a gente tem, um W56, 253, uma CP930, tá? Conversa com o teu consultor aí, que você vai ter nesse pacote 50%, ok? Regras. O revendedor tem que registrar uma oportunidade no site da Airlink, lá na ferramenta chamada ORS. O kit deve conter necessariamente um W80DM, 2 bases W80B. Os telefones DECT são opcionais, até 4 unidades no total, ok? Lembrando que uma dessas 4 aí tem que ser um aparelho compatível com o modo de medição, certo? Pode colocar aí 4 CP930. Vamos lá, pessoal. Eu vou aqui vou abrir para vocês fazer perguntas. Eu vou dar uma olhadinha no chat. Vi que o pessoal mandou bastante coisa aí. Vou pegar aqui. Pode ir colocando, tá, gente? O Éder aí tá me ajudando aí, pessoal. Tem homologação para a indústria química. Almir, ainda não tem, tá? Isso está no roadmap, tá? A compatibilidade com aparelhos para ambiente, com certificação ATEX. Hoje a Velance tem um parceiro, né, para essas soluções, não é o DECT, tá? A gente trabalha com um fabricante chamado Zenitel, que ele tem essas certificações, ele tem cadastro na Petrobras, ele está autorizado para plataformas, então a gente tem aparelhos aí para esse ambiente, mas não dentro dessa solução multicell, ok? Isso está no roadmap. A antena master pode ser usada também ou ela ficará exclusiva para o gerenciamento? Pablo, ela vai ficar exclusiva, ela não pode ser usada para tráfego de mídia. Almir, como integrar com o PBX do cliente? Basta ter uma conta SIP, tá, Almir? Você pode pegar um usuário que tem lá um telefone SIP na mesa dele, pega essa conta dele e registra direto na antena. Espetou ela com cabo de rede, ela vai estar funcionando. Tá? Então, isso que é a parte muito simples, fazer essa antena funcionar, o registro do ramal. Né? A nossa principal discussão é em relação ao melhor local para você colocar essa antena depois que ela está funcionando. Você faz ela funcionar em 5 minutos. O melhor local, aí demora um pouquinho para achar. Mas fica tranquilo que é muito simples botar ela para funcionar. Meli, alguns perderam no início. Se você puder dar uma passada rápida na capacidade. Meli, é o seguinte, refirmo também que essa apresentação está sendo gravada, tá? O pessoal pode conferir mais detalhes aí do início. Mas um resumo aí das capacidades. Com o multicell eu tenho até 30 antenas, até 8 usuários e 8 chamadas simultâneas por base, né? São 100 dispositivos, 100 contas SIP e 100 ligações simultâneas no sistema com full capacidade, ok? Reafirmando que aí a Link está no roadmap dela para o final de 2020, a previsão é o lançamento de uma versão com suporte a uma maior quantidade de antenas. Para projetos em funcionamento com W60, a gente consegue integrar com a W80? Rinaldo, é o seguinte, a W60 ela não vai ser tipo um repetidor, uma outra base do sistema multicell, tá? Se você já tem uma W60 e você quer ampliar essa área de cobertura, você precisa remover ela e colocar o W80. O que você pode fazer é aproveitar os seus terminais. Tá? Se você tiver lá o W56, o W53 ou a CP930, você pode atualizar gratuitamente o firmware deles e fazer eles operarem como um terminal do multicell, ok? Então, W60 e W80 são soluções distintas, mas os seus terminais, eles podem funcionar sem problema nenhum, basta uma atualização de firmware. Qual a URL por treinamento, certificação? Flávio, bate um papo com o seu consultor, aí a Link ela está atualizando lá o programa de certificação, e se você tiver algum problema aí, o consultor vai fazer uma ponte, eu tento ajudar também, e a gente fala com a Link, tá? Hoje a gente já tem a informação que esse material foi atualizado, provavelmente ele já esteja na área da Link. Quando você entra no ialink.com, você tem lá uma área, se torne um parceiro, onde você vai ter um usuário e senha. Nessa área é um ambiente restrito que você vai ter acesso a diversas documentações. Tá? Segundo a Link, esse material já está lá nessa área. Se ele não tiver, aí bate um papo com o seu consultor, a gente tenta obter a URL completa para você e fazer o planejamento para fazer a prova. Ok?
Bons estudos. Vamos lá. O que acontece se um ramal for passar de uma antena para outra que já tenha 8 ligações em andamento? A ligação vai cair? Rafael Costa. Ótima pergunta, Rafael. Por isso que é importante o site survey, né? Porque quando você chega numa área que tem uma antena com 8 ligações ativas, a nona ligação, ela vai procurar uma base mais próxima, tá? Então, se você fez um sistema com um sincronismo bem bacana, tá tudo funcionando direitinho, o usuário não vai ter problema de ligação da ocupado, porque a antena ela vai catar essa nona ligação de uma outra base mais próxima, certo? Já tem o projeto com 50 antenas. Conseguimos evoluir para esse projeto? Ô Pablo, o que a gente consegue fazer hoje? Até 30 antenas, tá? Se você tiver uma área muito grande, o que você consegue fazer? Dividir grupos. Então, por exemplo, nessa área enorme aí, eu tenho lá escritórios, eu tenho sala de máquina, eu tenho vestiário, refeitório, e eu tenho grandes corredores aí que às vezes o pessoal não precisa estar nesses corredores com o telefone funcionando. Então, eu consigo distribuir essas antenas em toda a área que eu preciso de cobertura, certo? E aí, nesses grupos, vai ter o rooming. Então, por exemplo, o cara tem que ir lá na sala de máquina, ou ele tem que ir lá no data center ver se o servidor parou. O caminho é o que ele sai lá do departamento do TI, ele põe o telefone embaixo do bolso, ele vai percorrer lá, por exemplo, 300 metros. E nesse percurso, o telefone dele não vai estar ativo. Mas quando ele chegar lá na sala, a sala tem cobertura de uma antena, aí o telefone dele fica funcionando. Então ele vai conseguir operar. Hoje você consegue distribuir essas 30 antenas através de grupos. Então nesse método vai funcionar. Mais que isso, eu quero uma área quero colocar 32 antenas. Posso? Hoje ainda não é possível, tá? Como eu disse, está no roadmap para a gente aumentar essa quantidade, mas 30 antenas hoje dá para pegar uma área bem bacana, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Espero que tenha ficado claro aí para todos. Estou vendo aqui no chat. Bom, acho que... Vamos lá. Acho que ficou ok. Maravilha. Pessoal, então eu agradeço muito a presença de vocês, né? Eu afirmo, acho que a gente teve uma audiência muito legal, tá? Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer problema que vocês tiverem aí durante o upgrade, durante a parte de dimensionamento, é claro, né? Reafirmo, a gente não consegue fazer aí o planejamento para vocês. Eu consigo apoiá-los com os cálculos, a gente fazer aí, mas são dados empíricos, né? Com certeza, o melhor conhecimento do cliente vai estar na revenda, Unmuted. no dia a dia e conhece o local, tá? Respondam um questionário, tá? Então, a gente vai ter aí o sorteio, novamente, de uma CP700, os nossos headsets. Esse questionário ajuda muito aí na evolução do produto, para que a gente continue aí oferecendo para vocês novos recursos, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Visitem aí as redes sociais da Velas, a gente está sempre colocando vídeo no YouTube, a gente está fazendo postagens aí, agregando valor para os nossos produtos, colocando dicas de funcionamento, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até logo.